Eduardo Bolsonaro toma chá de sumiço. As viagens e o silêncio de Eduardo Bolsonaro têm incomodado a ala bolsonarista do PL, que esperava a maior participação do parlamentar nas últimas sessões. De acordo com fontes de Brasília, o filho número 3 do ex-presidente não apareceu nenhum dia dessa semana na Câmara. E na semana anterior esteve em Portugal para dar palestras. Sua ausência na votação do projeto, que torna crime a discriminação contra políticos, também foi alvo de questionamentos em grupos de Telegram de bolsonaristas. Os deputados mais próximos de Eduardo estão reclamando de ter que responder por ele nas redes, enquanto ele parece estar de férias. Em um grupo de WhatsApp, um deputado aliado marcou o Eduardo em uma mensagem que mostra publicações do público revoltado com o mau desempenho da oposição. Na CPMI do dia 8, o parlamentar fez um alerta. É melhor você dar as caras para não ser o próximo alvo dessa turma. Espetáculo, né? É curioso ouvir isso, Ian, porque a gente vê já há algum tempo uma ala do bolsonarismo claramente rompida com o PL, né? Porque todos nós sabemos que o PL de partido liberal não tem nada. O que na verdade existe é um partido de aluguel que em algum momento, por um oportunismo eleitoral, foi uma base para que o bolsonarismo conseguisse ascender o poder e junto dele outras ditas lideranças que seriam à direita. Porém, aquilo que muitas vezes vem sendo alertado aqui no MBL News é sobre a incompetência dos parlamentares que foram eleitos pela legenda do Partido Liberal. E isso acaba se tornando cada vez mais nítido, uma vez que se percebe claramente uma certa complacência dos parlamentares do Partido Liberal em votações que a direita teria um posicionamento claro de oposição a pautas que estão estritamente ligadas ou a interesses da esquerda ou pautas ligadas ao dito centrão político, né? Que em tese a direita deveria romper. Mas aí eu quero te ouvir sobre um pouquinho sobre isso. Eu não vou entrar a princípio especificadamente no Eduardo Bolsonaro, porque daqui a pouquinho a gente comenta mais. Não, vocês sabem, meus caros espectadores, que o PL tem dono. O PL é um partido com um dono, e esse dono é muito claro, muito conhecido. Chama-se Valdemar da Costa Neto. É o presidente do partido anteriormente chamado PR, que sempre foi um partido clássico do Centrão. E o Valdemar da Costa Neto, no momento em que ele tem Bolsonaro dentre as suas fileiras de correligionários no partido, quando o Bolsonaro era presidente ainda, havia uma certa, como posso dizer, um equilíbrio de poderes, né? O presidente da República tem muito poder e muito papel sobre que rumo o seu partido vai tomar. Só que no atual momento, o Bolsonaro já não é mais sequer parlamentar, né? Já não tem sequer foro privilegiado, não tem mais nada. O que faz com que ele tenha se tornado para o PL, objetivamente, um funcionário. Caso vocês não saibam, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, não estamos falando sobre Eduardo nem nenhum de seus filhos. O próprio Jair Bolsonaro é um funcionário hoje do PL. Ele recebe o que ele acordou com o Valdemar da Costa Neto, que é o salário de R$44 mil, salvo engano, o exato do número, com a seguinte finalidade. Ele foi contratado pelo PL num acordo para que ele vá de prefeitura a prefeitura de prefeitos do PL para ajudá-los em eleições a prefeitos nas suas reeleições ou nas suas primeiras eleições, para que o PL consiga mais prefeituras, assim apoie futuros candidatos a deputado e assim aumente seu fundo partidário. Uma lógica empresarial absolutamente objetiva. E é claro que, como a relação agora já não é mais de presidente para presidente de partido, a relação agora é de presidente para funcionário, muito do jogo político dentro do PL mudou. Então as orientações, quaisquer que sejam, agora passam com um filtro muito mais apertado pelas mãos de Valdemar da Costa Neto, que vocês devem conhecer o histórico. Quem não conhece, dá um Google, né? Porque é um sujeito com uma ficha, assim, corrida muito longa, assim, das mais imponentes dentro da política brasileira. Eu diria que, assim, um homem com uma carreira política, como é que eu posso dizer, profunda, com registros, assim, largos em diversos tribunais estaduais, federais. É realmente impressionante. E este homem, que agora é o dono de todos os bolsonaristas que se elegeram com o apoio de Bolsonaro, ele tem feito o que quer com aquelas pautas. Eu acho que o maior sinal disso, a prova mais objetiva, para quem ainda não entendeu essa circunstância, é o apoio que o PL está dando para
indicação do Zanin ao Supremo Tribunal Federal, que é uma das outras pautas de hoje, mas vamos puxá-la para agora, vamos alinhar essa análise, porque ela já toca diretamente no mesmo tema. Os temas que a gente vai tratar hoje, mais ou menos, eles se entrelaçam muito bem com a questão do PL. Vocês devem ter acompanhado que hoje ou foi ontem à noite que aconteceu a reunião do PL, na qual Damares e outras lideranças do partido estiveram presentes e saíram realizando diversos elogios ao advogado do Lula, aconselhando que a candidatura dele era excepcional para o Senado e que ele deveria sim acumular essa função. Vocês vejam, essa decisão obviamente não é de tamanho interesse das alas bolsonaristas, é uma decisão de tamanho interesse do PL do Valdemar da Costa Neto, porque obviamente isso parte, né, claro, de uma premissa do Valdemar de que certas coisas serão conduzidas a contento. Quero dizer, sem grandes tribulações por parte do STF. Obviamente, como a gente sabe, as coisas no Brasil elas não são muito idôneas, né? Os diálogos para posições em tribunais superiores, eles não acontecem da forma mais democrática e transparente como deveriam. A realidade das coisas é que muitos diálogos informais ocorrem, nas quais são combinadas coisas indecorosas para o público brasileiro. E certamente, claro, não estou fazendo nenhuma acusação, até porque eu não quero ser processado, mas certamente eu suponho, né, que os diálogos indecorosos, informais, entre presidentes partidários e o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Zanin, devem ter sido muito amigáveis, muito empáticos, muito decorosos. A gente já viu essa história, né? A gente viu essa história há pouco tempo, durante as indicações para o STF do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ocorreram alguns tipos de diálogos transversais com outros interesses por trás. Nós vemos aí a nomeação de 2 ministros que, de certa forma, segundo o bolsonarismo, os traíram, mas a gente nunca sabe até que ponto foi realizado esse acordo, principalmente quando se tange sobre Cássio Nunes e André Mendonça, que foram 2 ministros fundamentais para a soltura do então presidente Lula, e aqui sempre cabe essa alfinetada, né, que dizem que foi o MBL, vocês votaram nulo, então faz o L, mas qualquer pessoa que mais fez o L de quem teve um envolvimento diretamente na soltura do atual presidente Lula do que o ex-presidente Bolsonaro, né? Na minha opinião, ele teve muito mais culpa do que qualquer outro grupo político, né? Inclusive grupos da esquerda que fizeram oposição, como por exemplo, sei lá, o Ciro Gomes, que fez um apoio informal ali no segundo turno. Mas quando a gente trata sobre Cristiano Zanin, eu vejo que na live passada eu falei muito com o Ricardo sobre isso, né? Essa diferenciação, cada vez mais vai haver uma diferenciação entre Bolsonaro e bolsonarismo. Eu acredito que o Bolsonaro, ele, a depender daquilo que vai acontecer com ele, como tu bem citaste a questão das prefeituras, digamos que o Bolsonaro fique realmente alocado exclusivamente para fazer essas belíssimas propagandas que o PL está fazendo agora, cheio de efeitos especiais, com o Bolsonaro de costas, etc. Digamos que o Bolsonaro ainda assim fracasse nesse projeto de eleger novos prefeitos. Inelegível. Uhum. O que vai acontecer com o PL? Será que o PL vai ter uma sobrevida a partir daí? Porque o bolsonarismo vai continuar existindo. Uhum. Mas será que o Bolsonaro, e joga a bola para ti te fazendo essa pergunta, será que o Bolsonaro ainda vai ser o principal representante do bolsonarismo? Olha, antes de tudo, para contemporizar certos aspectos aqui que talvez espectadores mais recentes do MBL News que não acompanham política há tanto tempo não entendam com clareza, por que o Bolsonaro foi tão importante na soltura do Lula? Em particular, porque o cálculo eleitoral à época do Bolsonaro era que se o Lula fosse candidato, ainda no começo do mandato, e chegasse ao segundo turno contra o Bolsonaro, o cálculo de Bolsonaro era que isso lhe daria uma vitória certa. Então ele moveu mundos e moinhos para ter o seu adversário como Lula. Como acontece às vezes em outras eleições, o candidato favorito tenta conseguir fazer com que o seu opositor de preferência vá ao segundo turno, porque ele calcula pelas pesquisas que isso lhe garantirá a vitória. Só que em alguns casos, como a gente viu, dá muito errado. Agora, com relação ao papel do Bolsonaro no PL, existem alguns cenários, e eu vou descrever. Primeiramente, eu acredito com firmeza, essa é minha tese, eu defendo sempre que eu estou aqui no MBL News, que o Bolsonaro não quer mais ser candidato à presidência. O Bolsonaro quer ser candidato ao Senado do Rio de Janeiro. Porque sendo candidato ao Senado do Rio de Janeiro, ele tem paz de espírito, tranquilidade e muito dinheiro público pelos próximos 8 anos, além de um vasto foro privilegiado do qual ele muito necessita. Portanto, se ele tiver os direitos políticos, eu não vejo ele como um forte candidato à presidência, muito pelo contrário, eu vejo ele como um forte candidato ao Senado pelo Rio, no qual eu acredito que ele se elegeria.
Mas não tendo esta possibilidade, que é o mais provável, que ele perca os direitos políticos dele, ele permanece como um asset, como uma carta de alto valor no bolso do Valdemar da Costa Neto. Por quê? É um ex-presidente da República que teve lá os seus milhões de votos. Obviamente que isso ainda significa uma transferência de votos para prefeituras onde ele teve uma boa base eleitoral. Então, para o Valdemar da Costa Neto, o cálculo do PL funciona muito bem. O cálculo do PL funciona perfeitamente bem. De eleger mais prefeitos, para eleger mais deputados, para ter mais fundo partidário. Porque o fundo partidário no Brasil é calculado com base nas pessoas que você elege. Quanto mais votos os seus eleitos têm, mais dinheiro você tem no bolso do seu partido. E a terceira constatação aqui que vai sobre a situação do PL, se Bolsonaro perder a sua elegibilidade, ele vai perder força política, ele vai se tornar uma pessoa de menor relevância? Com certeza absoluta. Porque as pessoas acreditam no Bolsonaro como uma esperança para mudar a realidade do país. E sem direitos políticos ele não pode mudar muita coisa. Porém, ele continua famoso, continua relevante, e o PL, para dizer bem a verdade, não depende dele. O PL continua sendo um partido relevante e grande porque o PL era o PR. O PL não é só um partido de bolsonaristas, é um partido tradicional do Centrão, que antes de ter o Bolsonaro já tinha lá seus 40 deputados. E vai manter esses 40 deputados do Centrão que não tem quase nada a ver com o bolsonarismo, que estão interessados na política velha, de emenda, de entrega de resultados nos interiores e que se elegem desta forma muito tradicional no Brasil. Então, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto continua numa posição privilegiada como um dono bem articulado de um partido relevante. Mas eu vou discordar só desse teu último tópico, porque Luciano Bivar também é um grande estrategista da política brasileira e teve que, de certa forma, flexibilizar um pouco da atuação dele diante do cenário de mudança do que aconteceu com o PSL, né? Então, ainda que fosse um partido importante, relevante, um bom estrategista, um bom player, um macaco velho, como se diz dentro da política, o Luciano Bivar, ele ainda, de certa forma, perdeu uma relevância, né? Eu discordo profundamente da sua tese de que o Luciano Bivar é um macaco velho da política brasileira. Ele não é. O Luciano Bivar é um multimilionário lá de Pernambuco, bastante hedonista, diria, que tinha sido deputado federal, né? Salvo engano, e aí depois ele saiu para tocar as empresas dele, os negócios dele, e aí quando ele viu uma grande oportunidade, ele voltou à política com um partido que estava morto, um partido que não tinha nenhuma relevância, mas do qual a legenda ele era dono. Que era o então, DEM? O Luciano Bivar. Ele veio do DEM? Não, meu caro, o Luciano Bivar era o dono do PSL. Do PSL, verdade. Exato. Então, que era um partido que tinha 0 deputados, ou 1 deputado. Era um partido absolutamente relevante, era uma legenda de aluguel que existia. E aí, este multimilionário hedonista aí de Pernambuco viu uma grande oportunidade. Eu boto o Bolsonaro aí dentro, elejo uma bela bancada, me elejo e vamos embora. E assim ele se tornou um presidente de partido relevante. Mas não é como se ele fosse um político tradicional que construiu por longos anos alguma coisa importante. Isso não ocorreu. Então, eu diria que o histórico do Valdemar é muito diferente do histórico do Luciano Bivar. Eu concordo contigo que o Valdemar é maior e mais relevante, mas também tu não pode esquecer que o Bivar foi para um partido irrelevante, trouxe com ele o principal representante da direita daquele momento, que era o Jair Bolsonaro. Ele era o dono. Ok, sim. Mas ainda assim, trouxe o Jair Bolsonaro e ainda foi o principal estrategista que derrubou o Sérgio Moro. Ele derrubou o Sérgio Moro. De fato, ele teve um grande papel na Não que seja muito difícil derrubar o Sérgio Moro num cenário político, né? De alguém que tem uma certa incapacidade de articulação, até mesmo pelo fato de recém ter entrado e ter tentado encabeçar um projeto de presidência, né?